Olá! Hoje eu trago para vocês essa bonequinha, ela mede 50 centímetros. É uma versão da Wandinha, da família Addams. Eu postei lá no meu Insta e ficaram me pedindo muito, então hoje eu resolvi trazer. Eu vou deixar o molde na descrição do vídeo para que vocês possam baixar, tá bom? Então vamos ao passo a passo. Eu vou mostrar aqui a parte do braço. Vou colocar o tecido preto, que será a manga, e vou unir com o tecido pele, que será as mãozinhas. Ela só fica com as mãozinhas do lado de fora. Vou colocar aqui mais ou menos nessa marcação, um pouquinho a mais acima do dedo, porque se ficar tecido emendado na direção do dedinho, vai ficar muito grosso e é horrível para desvirar o dedinho. Então você coloca um pouquinho mais acima. Aí eu vou colocar assim e vou passar uma costura. Passei a costura nos dois e eu vou tombar a costura pro lado da mão. Deito a costura toda pro lado da mão. Não vou abrir. Agora que eu vou posicionar direito com direito, vou deixar aqui bem encontrado a emenda da costura, tanto a parte de cima como a de baixo. Eu vou fazer essa bonequinha toda forrada, o corpo todo forrado. Mas se você não quiser, esse é o momento de você já riscar o braço, tá certo? Como eu vou fazer forrado, vou usar o percal, eu vou riscar no percal. Tem que estar alinhado aqui, para a mãozinha ficar certa. Eu risco o forro. Coloco agora por cima do outro lado do forro. Ou seja, ficou forro, tecido pele com tecido pele e forro. Vou prender com alfinete, vou conferir aqui embaixo se tá certinho a união dos tecidos. E prendo com alfinete. Prontinho. Posicionei o bracinho dessa forma. Aí eu vou costurar fazendo um retrocesso na abertura, costuro exatamente em cima do risco. Vou usar o pontinho 2,5 e a agulha 11. A cabeça eu também coloquei, essa parte pontuda fica pra cima. Coloquei forro, tecido pele e forro. Risquei e vou costurar em cima do risco com retrocesso na abertura. O corpo, da mesma forma, forro. 2 camadas de tecido pele, direito com direito e forro. Lembrando que não é obrigatório usar o forro. Vou costurar em cima do risco, deixando a ponta do pescoço aberto. As perninhas, a mesma coisa. Forro, o tecidinho de listra e forro. Aqui é muito importante que você encontre certinho as listras, tá? Para o trabalho ficar bonito. Esse tecido da perna eu não estou usando no alinhamento do tecido, eu estou usando atravessado, porque eu queria que as listrinhas ficassem atravessadas. Vou costurar em cima do risco, deixando as aberturas e já volto. Costurei, já desvirei a perna, o corpinho. As listrinhas como ficaram bem encontradas, ó. Perfeita. O corpo costurei com linha preta e as perninhas também. Agora aqui no braço, eu só vou costurar com linha preta no tecido preto. Costuro até aqui e paro, deixando a mão sem costurar. Depois eu venho com o tecido pele e costuro a mão, tá certo? A cabecinha eu costurei com tecido pele. Pronto, já costurei, cortei, desvirei. Eu não vou mostrar a montagem do corpo, porque eu já tenho um vídeo aqui, onde eu ensino a montagem desse corpo, tá certo? Eu vou deixar o link do vídeo
para você assistir aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Que aí eu mostro com detalhe todo o passo a passo da montagem do corpo. Então, vamos pular essa parte. Agora, vamos à saia. Cortei 50 por 15 centímetros. Vou colocar uma renda na barra. Vou encostar assim, direito com direito, e vou passar uma costura. Passei a costura, agora eu desviro, emborco, saio costurinha pra dentro e vou rebater. Vou passar um pesponto. Passei o pesponto, agora nós vamos fazer as pregas. Eu vou fazer marcações de 2 em 2 centímetros. Depois que eu termino essas marcações, agora eu vou dobrar assim, ó. Tem essa primeira marcação, eu pulo uma e encosto na terceira. Novamente, pego a próxima, pulo uma e encosto na terceira. Próxima marcação. Vou prender aqui com alfinete para ela não ficar abrindo. Próxima marcação, pego, pulo uma, encosto na terceira. Você já pode ir passando o ferro, porque facilita bastante para assentar essas preguinhas. E agora eu vou continuar fazendo isso em toda a extensão da saia. Pego uma preguinha, uma marcação, pulo uma e encosto na terceira. E assim eu vou fazendo. Essas preguinhas, no final, tem que ficar na largura da cintura com uma folga de 2 centímetros. Passa bem o ferro para ficar bem marcado. Deixa eu ver se está na medida da cintura, mais 2 centímetros. Ficou. Para o cós, eu vou cortar uma tira de 19 por 14. Vai sobrar a tira, mas é melhor sobrar do que faltar. Agora, para essas preguinhas não ficarem se abrindo, eu vou colocar... Deixa eu conferir aqui a cinturinha. Pronto, mais 2 centímetros. Mais 2 centímetros, porque depois eu vou ter que dobrar a beiradinha para dentro. Se ficou um pouquinho maior, dá uma apertadinha nas pregas. Pronto, agora eu vou colocar uma fita crepe e vou passar uma costurinha para prender essas pregas. Passei a costura. Agora eu vou tirar a fita crepe. A fita crepe é para facilitar, para as preguinhas não ficarem se abrindo. E agora eu vou fechar a saia. Costei lateral com lateral e vou passar uma costura. Vou deixar uns 5 centímetros para chegar na borda, para chegar na cintura. Faltando 5 centímetros eu faço o retrocesso e encerro. Pronto, costurei, ficou assim com essa aberturinha na saia. E agora eu vou prender o cós. Tá ruim o vídeo de assistir porque é tudo preto, né? Tecido preto, Wandinha se veste de preto. Então, aqui a abertura, tem aqui a costura da abertura, então você acompanha. Dobrando assim. Dobra a beiradinha da abertura para dentro e encosta o cós. Vai sobrar tecido do cós um pouquinho, é importante para poder fazer a dobra depois. E aqui vai encostando o cós. No final também dobra a beiradinha da saia. Ou seja, dobra a beiradinha dessa abertura dos dois lados. E costura o cós. Pronto, costurei.
com a largurinha de pé de máquina. Eu tenho outros vídeos aí fazendo esse tipo de cós, gente, num tecido mais claro. Agora eu dobro o cós para dentro, dobro a beiradinha, rento com a saia. E dobro novamente. Vou fazer isso aqui na outra ponta e eu vou costurar esse cós com pontinhos invisíveis. Não sei se está dando para entender, o tecido é escuro. Aí agora eu vou fazer pontinhos invisíveis, prendendo essa parte interna do cós. E depois eu vou colocar um botão de pressão, aquele botão que a gente costura manualmente. Vou continuar aqui fazendo toda essa costurinha. Pronto, a saia, gente. Já vesti e o botão que eu falei é esse aqui, ó. Você costura manualmente. É bem legal. E a sainha ficou assim. Agora nós vamos fazer o sapato. Para fazer o sapato, eu vou usar um sintético chamado Curvim. Vou colocar direito com direito. Vou colocar um molde e riscar. Depois que eu riscar, eu vou costurar de uma ponta a outra, com retrocesso no começo e no final. Costurei, ficou assim, agora eu vou recortar. Essa parte de cima eu corto igual com o risco e todo o restante corto o excesso bem próximo à costura. Depois que eu corto, sempre fica abrindo as beiradinhas, mesmo eu tendo feito o retrocesso. Aí eu volto lá na máquina e reforço. Agora é só desvirar. Aí eu passo alguma coisa arredondada por dentro, que é pra assentar bem a costura. Coloquei no pezinho dela. Agora aqui em cima eu vou passar uma linha, de crochê. Pode ser uma linha 10 também, um fio 10. Porque vai ficar um pouquinho folgado. Mas no momento que passar a linha e apertar com o laço, aí vai ficar na medida. Agora é só amarrar. Fazer o outro pezinho. E agora eu vou fazer a gola. Aqui ficou assim os dois sapatinhos. Agora eu vou fazer a gola e o punho. Tecido branco, tecido duplo, direito com direito, risquei. E deixei as aberturas. No molde você verá onde ficam as aberturas. E vou costurar em cima do risco, tá certo? Só que nessa gola eu vou encaixar a fita que vai amarrar essa gola. Uma fita de cetim bem fininha. Eu vou encaixar ela aqui na pontinha. Deixa eu separar aqui o tecido.
Aí eu encosto aqui bem na pontinha de dentro, tá? Né? Não é apontando pra fora, é na parte de dentro. Já vou prender ela aqui e venho costurando. Nessa parte de baixo da gola, ficará a abertura, né? Então, eu tenho que deixar a fita nessa abertura. A outra agora, também vou colocar no mesmo lugar. Aqui no vídeo eu esqueci, não deixei a ponta da fita lá na abertura. Faz um retrocesso, vem costurando. Aí, veja só, eu vim costurando e a fita ficou aqui. Não é pra ela ficar aqui, é pra ela ficar lá atrás na abertura, onde eu não passei com a máquina. Aí, agora eu vou ter que passar ela aqui por dentro da abertura da gola. Peraí. Porque as perninhas dessas fitas tem que ficar aí. Agora eu vou posicionar aqui na pontinha da gola. Pronto, posicionei na pontinha, agora eu continuo costurando. Fazer um retrocesso para ficar reforçado. Aqui, ficaram as duas perninhas para baixo. Agora eu irei costurar os punhos, também deixando as aberturas. Agora é só recortar tudo. Deixa tecidinho sobrando nas aberturas, porque quando for rebater, não vai ficar nenhum tecido escapulindo. Se você cortar muito na borda, não vai ter tecido para dobrar para dentro, né? Aí eu vou recortar. Eita, faltou costurar aqui esse pedacinho. Pra minha confusão com a fita. Pronto, já costurei, agora é só desvirar. Acomoda, principalmente as pontas. Você também pode costurar essa fitinha depois, manualmente. Essa aqui é a abertura, eu vou dobrar para dentro, porque eu vou na máquina passar uma costurinha. Agora é só ir na máquina, fazer uma costurinha em toda a volta e aproveita e fecha essa abertura. Agora eu vou desvirar os punhos. E também vou na máquina passar uma costura. Vou passar uma costura só na parte de cima do punho. Vou colocar a gola.
Muito importante queimar as pontas para essa fita não ficar desfiando. E agora eu vou costurar o punho. A parte mais larga fica para baixo, pro lado da mão, tá? Que é pra ficar abertinha pra cima. Então, vou colocar aqui embaixo. Pra ficar com esse efeito, ó. Ela aberta. Agora eu vou costurar, fazer alguns pontinhos aqui e vou esconder o nozinho para dentro. Se você quiser, você também já aproveita e costura esse punho no braço, mesmo assim, prende no braço. Porque uma bonequinha decorativa, né, uma bonequinha personalizada, né, e o intuito não é ficar trocando a roupa dela. Prontinho, já costurei todas as partes, agora nós vamos... agora eu vou costurar umas miçangas aqui na frente. Vou costurar 3 miçangas, para dar a impressão de serem botões. Pronto, agora vamos ao cabelo. Vou usar uma lã grossinha, na cor preta. Na régua eu vou colocar 8 centímetros. E vou fazer 36 voltas. Procure fazer essas voltas de forma organizada, uma ao ladinho da outra. Depois que eu fiz essas voltas, agora eu vou folgar aqui um pouquinho. E vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui por baixo. Eu quero pegar apenas a metade. E vou amarrar. É muito importante que fiquem alinhadas essas voltas, para não dar diferença na hora de colocar na cabeça da boneca. Vocês vão entender por quê. Agora eu vou amarrar aqui o outro lado, essa outra argola. Pronto, ficou assim. Amarrado as duas pontas. Formou um anel. Agora eu vou pegar a bonequinha, a parte de trás da cabecinha dela, marcar o meio e a altura da nuca. E vou encostar o meio assim, o meio desse cabelinho que eu amarrei assim. E as amarrações ficarão nas laterais. Vou passar cola, mas você pode costurar com pontinhos atrás, tá certo? Aqui no meio. E agora eu encosto o cabelo, pegando da nuca até a costura de cima da cabeça. Vou ficar segurando até esfriar. Se você quiser costurar, você costura aqui no meio, tá certo? E depois costura as pontas. Aí agora eu vou colar aqui na lateral. Passo um fiozinho de cola e encosto assim.
E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, a parte de trás está feita. Eu vou fazer assim, gente, que é pra trança não ficar muito grossa. Agora vamos à trança. Eu coloquei na régua 22 centímetros e vou fazer 50 voltas. Pronto, terminei todas as voltas. Agora eu vou separar aqui o meio, pegar apenas a metade, tá certo? Eu vou colocar a tesoura pra não misturar os fios. E vou fazer 4 amarrações. Pronto, retirei da régua, dou uma puxada assim que é pra alinhar e vou cortar embaixo. Ficou desse jeito. Agora eu vou colocar em cima da cabeça dela, vou marcar com o dedão 2 centímetros da costura de cima pra baixo. E eu vou colocar esse cabelinho aqui bem no meio. Agora eu tenho que colocar de forma que cubra essa parte aqui, que fique bem unido com o cabelinho que eu já fiz. Vou usar cola quente, mas você pode fazer pontinhos invisíveis aqui, ao invés de cola quente. Segura até a cola esfriar. Só ir fazendo os pontinhos invisíveis aqui, tá bom? Pronto. Agora, eu vou amarrar esse cabelinho. Vou fazer uma amarração de cada lado, na altura do queixo. Alinha todo o cabelo. Amarra. Tem que ficar bem aqui, ó, na altura do queixinho. Pronto, depois que eu amarrei, que eu conferi, né? Estou vendo aqui que ficou certinho na altura do queixo. Eu vou passar cola aqui, pegando um pouquinho do cabelo da parte de trás e vou encostar bem aqui na lateral do queixinho e cobrindo o cabelinho de trás. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, depois que eu fiz isso dos dois lados, agora eu irei fazer uma trancinha. Faz a trança bem apertada. E vou amarrar com a própria lã, mas aí, se você quiser, você coloca uma fitinha branca. E ficou assim. Agora eu vou desenhar um rostinho, é bem simples. Faço uma cruz no meio do rostinho, que é para encontrar o meio. E aí eu vou fazer duas bolinhas. Meio centímetro pra lá, meio centímetro pra cá. Eu venho aqui, eu faço uma bolinha e dessa bolinha eu desço um traço.
Vou usar uma caneta micron, mas você pode bordar, você pode usar tinta de tecido. Faço a bolinha e agora eu desço, marcando os olhinhos. Faço pequenos cílios dos lados. A boquinha, eu vou usar tinta de tecido cinza. Porque como a Wandinha já está morta, é basicamente isso, né? Ela tá com a boquinha roxa. Eu não vou passar blush porque ela é bem pálida, né? Então não vou passar blush porque não tem nada a ver com Wandinha. Então vou deixar assim, do jeitinho que tá. Boquinha roxa, boquinha cinza e sem blush. Então o rostinho tá pronto. Agora vamos ao bonequinho dela. Ela costuma ter uma bonequinha sem cabeça, mas aí eu não quis fazer bonequinha sem cabeça. Resolvi fazer um bonequinho esquisito aqui. Coloquei o tecido duplo, risquei e costurei em cima do risco, tá certo? Não deixei abertura. Agora eu retiro todo o excesso de tecido. E vou fazer uma abertura aqui bem no meio da barriguinha. E por essa abertura eu desviro. Vou colocar um enchimento. Não precisa colocar muito enchimento não, é só para deixar ele um pouquinho fofo. Depois que eu coloquei o enchimento, eu vou fechar essa abertura com linha de crochê, porque eu quero que fique uma coisa bem grosseira. E faço alguns pontos de como se fosse sutura. E fecho. Ele vai ficar bem estranho. A ideia aqui é que ele fique mesmo um bonequinho esquisito. Você pode usar a sua criatividade aí, tá? Aí, com a mesma linha, eu já subo pra fazer o olhinho. E um olho eu vou formar um X. E no outro, daqui eu já venho pro outro. Eu vou colocar uma bolinha de feltro. Se você tiver um mini botão, fica bonito. Também fica legal. E aqui eu vou escorregar com essa linha e vou fazer alguns pontos. Vou fazer uns pontos aqui na lateral da perna. Vou fazer também aqui uns pontos na parte de cima da cabeça. Pronto, encerrei o bonequinho. Agora eu vou costurar um elastex na parte de trás, que é para prender no bracinho dela. Passo um elastex aqui atrás, vejo mais ou menos aqui a posição que eu vou querer na mãozinha. E agora é só amarrar no bracinho. E assim encerra a Wandinha. Vou deixar o molde na descrição, tá bom? Se vocês gostam do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau!